Neto carregando a cruz, sendo zombado pelo povo, sendo escarrado, cuspido, humilhado. E ele olhou para o Senhor e um soldado falou: pegue, ajude ele a carregar a cruz. E o Senhor já estava todo machucado, já tinha sido chicoteado no templo, já tinha apanhado muito, e estava ali carregando aquela cruz. E Simão Cirineu foi obrigado a carregar aquela cruz. Que nós não sejamos obrigados. Carregamos porque sabemos que alguém pagou um preço bem alto por nós hoje estamos aqui em adoração a Ele. E chegando no Cólcota, o Monte da Caveira, onde Jesus foi crucificado, Cirineu estava com a mesma ideia. Estou levando essa cruz. No final, você ser crucificado junto com ele. Vão acabar me crucificando também. A roupa de Cirineu já estava toda suja de sangue. E Jesus é crucificado. Irmão Cirineu não. Então ele olha para a cruz lá do alto. E Jesus olha para ele e diz: essa cruz é desse povo. Esse povo que, depois de tantos milagres, que viram eu receber, preferiram me trocar por Barrabás. E eu estou aqui pagando um preço. Naquela cruz que nós vimos, era de madeira. Mas dentro daquela cruz estavam os nossos pecados, as nossas enfermidades, as nossas maldições, tudo que não presta estava sendo gravado ali naquele lugar. Para que hoje nós podemos aqui adorar o Espírito de verdade. Alguém se sacrificou para isso. E o nome dele é Jesus. E se tu crê que ele está aqui hoje e vai fazer cura, porque ele já jogou tudo embaixo da terra, já gravou uma madeira em cima e enterrou o seu pecado e a sua enfermidade, recebam e aplaudim o Todo-Poderoso. Ele tem o poder de fazer cura. Pensa, Pai, por crédito. O irmão Paulo está com a sua oportunidade. A paz do Senhor para a igreja, amém? Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas esse é o sinal que a tua chuva vai descer. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas esse é o sinal que a tua chuva vai descer. Vai chover, vai chover. Abre as comportas pro céu e vai chover. Vai chover. Abre as comportas pro céu. Veja uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas esse é o sinal que a tua chuva vai descer. Veja uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas esse é o sinal que a tua chuva vai descer. Vai abre as comportas do céu e vai chover. Vai chover. Abre as comportas do céu. Chegou o dia, vamos provar, terá. Chegou
Águas com portas do céu, mas águas com portas do céu, mas Aleluia, Deus. eu sei, sempre está comigo, Senhor, também sei que nada acontece sem a tua vontade. Eu preciso aprender a confiar em ti. Eu preciso aprender a descansar em ti. Tu és o meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que me amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que me amam. Que nada acontece sem a tua vontade. Eu preciso aprender a confiar em ti. Eu preciso aprender a acreditar em ti. Tu és o meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Para o nosso Deus, né? Digno de toda honra e de toda glória. Aleluia. Sempre está pertinho de nós. É só clamarmos. Mesmo não clamando, Ele está nos ouvindo. Ele está nos abençoando. Aleluia. E quando clamamos, Pai, meu Deus, aí o céu desce ao nosso favor. Aleluia. É só clamar que Ele ouve. Mas seja a vontade do nosso Deus sobre a nossa vida. Vamos ouvir o presbítero. Glória a Deus. Santo Igreja, Pai do Senhor, amém? É um prazer de estarmos aqui, eu e minha esposa, minha amada vizinha Ivete, aqui também com o pastor que fez esse convite, o pastor presidente Mário,
E agora nós estamos congregando na igreja de Nilópolis. E é um prazer muito grande conhecer essa família que vai morar no céu. Né? Então, que Deus venha abençoar. Que a arca do Senhor entrou por essas portas hoje. Eu creio na vitória em nome de Jesus. Vou deixar uma palavra aqui que se encontra lá em 1 Pedro. Não vou me alongar muito. Você conhece o texto? Fala assim a palavra de Deus. A esperança de salvação. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Cristo dentre os mortos. Irmãos, nós, quando nascemos, é o dom da vida. Porque se nós estamos aqui, não importa se somos cristãos, se é uma outra geração, porque alguém pagou o preço lá na cruz para nós estarmos aqui. Então, para nós termos um corpo saudável, sabedoria, muitas das vezes nós pensamos que somos nós, mas é o Espírito Santo de Deus que nos conduz à salvação, e por isso a cada dia nós temos que buscar o nosso Salvador Jesus Cristo, que nós somos selados. Antes nós não tínhamos vida, nós éramos igual uma folha seca que cai da árvore e o vento leva para todos os lugares. Mas quando o Senhor Jesus desceu aqui na terra, e o véu se rasgou quando ele estava morto naquela cruz. As batalhas, as lutas que ele enfrentou, valeu a pena, porque ele está ao lado do Pai, e Jesus Cristo também se encontra aqui com cada um de nós. Então nós temos que ter o cuidado. Tudo que nós temos, pertencemos a Deus. E a prova disso foi ontem. Eu fui no mercado fazer algumas coisas, comprar umas coisas, e de repente, numa curva, eu passo toda hora de bicicleta, tinha uma areia, derrapou, e eu bati com isso daqui com toda a força no asfalto. Então, bati no pé, no joelho, mas a pior parte foi aqui. Então, aqui dali é o quê? Foi o benefício de Deus. Simplesmente ele fez isso aqui para mostrar. Poderia ter acontecido coisa pior. Mas por você me servir, e você crer e tem fé, eu fui lá, coloquei os meus anjos, e você está aqui hoje para a honra e glória do Senhor. Então esse Cristo, esse Deus, nós temos que ter fé. 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 Como um dia ele esteve aqui, sabendo que iria sair vitorioso. Por mais que às vezes as pessoas, você não desmereça, mas permanece firme, porque vale a pena. Porque quando ele olhar para você, vai dizer, aquela pessoa, ela está cheia de problemas, mas ela é uma pessoa calma, tranquila, sorridente. O que é? Isso é a transformação. É a fonte de água viva que corre dentro de nós. Então, quando nós temos essa água, nós temos que deixar jorrar até a transbordar. Porque quando nós transbordamos, as pessoas olham para a gente e dizem, aquela pessoa tem algo diferente. Nada abala ela. Pode ser o que vier, mas para isso a gente tem que, na tristeza ou na alegria, a gente tem que estar com Cristo ali. Porque na hora da adversidade, se você não puder caminhar, ele vai pegar você no colo e vai te levar até o seu destino. E a vitória pode ter certeza que vai vir.
Amém? A gente agradeço a oportunidade. Glória a Deus. Mas sempre devemos estar em Cristo, né? Esse, aleluia, esse que nos dá vitória, está pertinho de nós, nos dando livramento, né? Aconteceu com o irmão, caiu, mas ele está aqui. Para onde? Glória do Senhor. E foi livramento, como ele disse, né? Podia ser coisa pior. Mas isso é aquele que segura. Isso é aquele que envia os anjos, aleluia, para nos abençoar aqui na terra. Amém. Aleluia. Vamos louvar os 305 da harpa. Soldados somos de Jesus e campeões do bem da luz. Nos exércitos de trabalhando pelo céu, cantando como combater o pecado e o poder. Na cara não está e a vitória. O nosso grupo maravilhoso. A irmã Rosângela está com a oportunidade de falar algo da parte de Deus. Aleluia! Glória a Deus, Glória a Deus. Aleluia! Só da igreja que paz do Senhor, amém? Amém. Com muita felicidade que estou aqui, né? Conhecendo mais uma família, que é a minha família. Mas eu tive que vir aqui atrás da minha família para conhecer a minha família. Glória a Deus. Muito legal, né, isso? Mas eu estou muito feliz, porque a gente quase não vimos por causa dele, né? A gente ficou preocupado. Aí eu falei, pastor, vai depender muito
o restabelecimento dele. Se ele estiver bem, a gente vai. Ele está com vergonha daquele olho roxo. E o pastor falou que a igreja achava que era eu que fiz aquilo. Mas não foi eu, não. Tá? Eu posso garantir para vocês que não fui eu. Ele aconteceu porque ele caiu. Mas, brincadeira à parte, né? A gente se preocupou, porque a gente. Não porque a gente está velho, não. O inimigo, ele está furioso. Quando a gente começa a fazer a obra de Deus, com serenidade, né? A gente mesmo, querendo fazer de verdade, porque tem gente que finge que faz, né? Tem gente que brinca de fazer a obra de Deus. Mas quando a gente faz mesmo de verdade, o diabo ele não fica satisfeito, não. Ele pensa que fica. A gente fala assim, tá indo tudo bem. Mas não tá, não. Não tá indo tudo bem, não. Então a gente sabe que está incomodando ele. Mas quando incomoda o diabo, a gente agrada a Deus. Então essa é a vantagem. A gente agradar a Deus. Essa palavra de subir, ele tem que fazer o quê? É olhar a obra crescer. É isso que vai acontecer, né? Né, pastor? A obra vai crescer porque é de Deus. E a arca está lá. Amém, igreja? Eu vou deixar de meditação para a igreja. Efésios. Eu estava lendo dentro do carro, pastor. Eu achei interessante essa passagem aqui. Eu vou ler rápido. Se os irmãos quiserem me acompanhar, sempre é bom, né, a gente ler um pouco, né? Efésios 2, eu vou ler do 2 ao 10. Eu vou ser rápida, porque eu sei que tem um pregador. Vamos ler. A salvação pela graça. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar. Acabamos de falar nisso agora. Do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais nós também andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e do pensamento. E éramos, por natureza, filho da ira, como o outro também. Mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo seu muito amor com quem nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente, nos fez assentar-se no lugar celestial em Cristo Jesus, para mostrar no século vindouro as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feitura pela sua criados, em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Amém, igreja? Pode sentar. Aqui, nós temos aqui, né, que muitas das vezes muita gente fazia coisas erradas. Como está o mundo aí fora. Hoje em dia, todo mundo está fazendo tudo errado. Mas nós já fomos desse mundo. Nós já fizemos tudo isso que essas pessoas fazem hoje. Muitas vezes a gente julga eles. Nossa, mas o mundo está perdido, o mundo está assim. Mas não está não, porque nós fomos assim também. Antigamente as pessoas viviam no mundo de perdição. Eu era uma que eu vivia no mundo de perdição. Experimentei muita coisa desse mundo. Mas o Senhor me resgatou. O Senhor me achou. Porque pela graça e misericórdia dele, ele me encontrou. Mas a gente tem que agora cuidar daqueles que estão lá fora. Porque eu tenho certeza que cada um de nós aqui, alguém orou por nós. Alguém buscou por nós. Alguém lutou pela nossa vida, pela nossa alma, pela nossa salvação.
E nós hoje estamos aqui. Então nós temos que fazer o mesmo. Lutar por essas pessoas. Nós não podemos ficar achando que só porque já somos salvos, entre aspas, somos salvos, não precisamos mais ganhar almas para Jesus. Mas o verdadeiro evangelho é aquele que ama os irmãos e ama a alma. Nós somos pescadores de alma. Nós temos que ganhar almas para Jesus. Porque Jesus está voltando e tem muita gente nesse mundo aí que precisa ouvir falar que Jesus ama e pode mudar a história. Que pode transformar, que pode libertar, que pode curar. Se ele não fizer, ele é Deus. Se ele fizer, é Deus. Mas o nosso dever é falar. Porque Pedro, quando ele recebeu o Espírito Santo de Deus, ele ganhou 3.000 almas para Jesus. Porque ele se revestiu do Espírito Santo. Nós temos que buscar o Espírito Santo. Não vamos viver no comodismo. Não vamos ficar somente dentro de uma igreja. Mas vamos buscar ser revestido da graça do Espírito Santo. Porque é ele que convence o homem do pecado. E para que isso aconteça, nós temos que nascer de novo. Se nós ainda não nascemos de novo, aquele que nasce de novo, ele faz tudo o que Jesus faz. Se nós não estamos fazendo o que Jesus faz, precisamos nascer de novo. Então, nessa noite, tem essa palavra como reflexão. Nós temos que ser diferentes. Nós temos que ser como Jesus. Amar ao próximo como a ti mesmo. E eu agradeço por tempo. Glória a Deus. Vamos louvar o 212 da harpa. Os guerreiros se preparam para a grande luta. Jesus lutar, e a gente os levará. You'll
Ainda hoje está com a oportunidade de levar enquanto isso não conseguiu certo. Deus maravilhoso, aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Deixa, 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 deixa na mão do Senhor. Deixa, 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 deixa na mão do Senhor. Oh, deixa, deixa, deixa na mão do Senhor. Deixa, 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 deixa na mão do Senhor. Aleluia! Paz do Senhor para a igreja. Amém. Glória a Deus, aleluia. Vamos louvar o Senhor. Glória a Deus. Quero dar o melhor de mim. Quero oferecer sacrifício de louvor. Quero ser bem mais do que já sou, um adorador por excelência, me tornar. Eu não vou me importar com o que vai acontecer. Eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver. Eu não posso me calar. Tem adoração em meu DNA. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quero ser. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Quero dar o melhor de
de mim. Quero oferecer sacrifício de louvor. Quero ser bem mais do que já sou, do que já sou. Agora vou por excelência me tornar. Eu não vou me importar com o que vai acontecer. Eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver. Eu não posso me calar. Tem adoração em meu DNA. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quero ser. Aleluia. Glória a Deus. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quero ser. Louvado seja o nome do Senhor. Que nessa noite nós possamos ser um adorador. De Peter Max, né? Da casa do Senhor. Louvado seja Deus, amém? Amém. Salve, meus irmãos, pela paz do nosso Senhor Jesus. Valeu. O nosso Deus, toda honra. O nosso Deus, toda glória. E para o nosso Deus, todo louvor. Eu quero compartilhar com os irmãos. Deus amado, aleluia. Em Gênesis, capítulo 2. Versículo 18. Quem me conhece sabe que eu gosto muito desse livro de Gênesis. Glória a Deus. E esse texto ele vem falar sobre a formação da mulher. Quando Deus vem trazer uma companheira para Adão. E diz assim um texto para mim e para os irmãos nessa noite. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe uma auxiliadora que seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo, todas as aves do céu, trouxe-os ao homem para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem todos os animais domésticos, aves do céu e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então, o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma de suas costelas, fechou o lugar com carne, e a costela que o Senhor Deus tomara do homem, transformou numa mulher e lhe trouxe. E disse o homem: esta sim é osso dos meus ossos, é carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porque do varão foi tomado. Amém? Irmãos, louvado seja Deus. Mas, irmão Márcio, por que você gosta desse texto? Eu gosto desse texto porque esse texto vem tratar de um cuidado que Deus tem com a sua igreja. De um cuidado que Deus tem com o seu povo. De um cuidado que Deus busca ter com aqueles que escolhem colocar as suas vidas aos pés do Senhor.
Aqui no versículo 18, Deus começa a falar: não é bom para que o homem fique só. Darei para ele uma auxiliadora que lhe seja idônea. E aqui o Senhor chama toda a criação para que o homem viesse dar nomenclatura a cada um. E quando você para examinar o texto, ele fala assim, ó: deu nome o homem a todos os animais domésticos, aves do céu, a todos os animais selvagens, ponto e vírgula. Para o homem, todavia, não se achava auxiliadora que lhe fosse idônea. Irmãos, preste atenção. Deus olhou em toda a criação algo que fosse digno da criação do homem dele. Não havia sido feito ainda. E sabe o que eu consigo entender com isso? Quando Deus procura em tudo que é lugar algo que é devido para você, Ele vai fazer algo para te entregar. Deus nunca vai tomar algo que é de outro para entregar para você. Se Deus procurar em toda a sua criação algo que seja digno para você, algo que seja exclusivo seu, e não tiver feito e falar assim: pera, eu sou o Deus da criação, eu vou fazer algo digno de você, que é exclusivo seu, para entregar só para você, irmão. Esse é o Deus a qual servimos, irmãos. Esse é o Deus a qual dobramos nossos joelhos e entregamos a nossa esperança. É o Deus que, quando olha e fala: não tem, não há, calma, eu vou fazer para te entregar. Porque Deus não toma nada que é dos outros para te entregar, irmãos. Quem busca tomar o que é dos outros para te dar é Satanás. E nós não servimos a Satanás, mas servimos um Deus vivo, um Deus de honra, um Deus justo, que cuida de cada um de nós com justiça e igualdade. Amém? E assim eu agradeço a minha rica oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Agora nós estamos bem de nosso Deus, né? Vamos ficar de pé, vamos, aleluia, cantar um corinho aqui. Eita, glória! Você abençoa teu irmão que está do seu lado. Aleluia. Estou até tocando para ser abençoado. Glória a Deus. Glória a Deus. Então vamos lá. As minhas mãos estão Cheias. o poder de Deus. As minhas mãos estão o poder de Deus. Para abençoado não vai se manter para abençoado será. Não vai se manter para abençoado será.
São todos abençoados nessa noite pelo poder de Deus, pelo Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu ia entregar isso por causa do louvor. Aleluia. Então a gente faz a vontade do nosso Deus. Não a nossa vontade. E eu senti que esses irmãos estão sendo abençoados. Aleluia, aleluia. Continue firmes na presença do Senhor. Eu queria dizer que os irmãos são bem-vindos, né? Os amados irmãos, volte sempre com o pastor. Aleluia. Não vou dizer que sempre estarei lá, meus pensamentos e as orações para aquele lugar também, amém? Vamos pegar aqui o pastor Mário Roberto para orar pelo pastor. Vai trazer a mensagem. Glória a Deus, aleluia, Jesus, glória a Deus. A paz do Senhor seja com todos. Glória a Deus. Para Ele, Deus, toda honra. Para Ele, Deus, toda glória. Para Ele, Deus, todo o Senhor está nesse lugar. Aleluia. Sentimos a presença. Louvado seja Deus! Preparando algo extraordinário para nós. E eu sei, e tenho a convicção que Deus ainda tem para nos dar. Então vamos continuar na mesma ligação, porque as bênçãos continuam e vai cair sobre as nossas vidas, porque assim é a vontade de Deus. Estamos aqui alegres por estar mais um dia adorando a Deus e também por receber o nosso pastor Wagner, lá de Itaguaí, juntamente com nossos irmãos, a nossa irmã Ivete. Glória a Deus. Está ali, minha irmã Ivete, o presbítero Neres e a missionária Rosângela. Então, são novos membros da família Fruir em Cristo, congregando lá em Itaguaí. Então, estamos bastante alegres, porque a família Fruir em Cristo cresce
E assim não é só a minha vontade, mas também a vontade de Deus, para que a obra, como a missionária falou aqui, não venha ficar somente restrito a nós a salvação, mas também buscar aqueles que estão perdidos no mundo, que estão jogados sobre a proteção do inimigo e eles fazendo muitas coisas erradas. Então, a nossa obrigação, como um soldado de Cristo, é sair da trincheira e atacar, atirar da mão dele todos aqueles que estão agarrados na mão de Satanás. E isso vai acontecer no nome de Jesus. E a igreja do Senhor, ela vai ser vencedora. Amém? Vamos estar aqui orando pelo pastor Wagner. Deus eterno, está aí o teu filho, que saiu, Pai, lá de Itaguaí para juntos aqui adorar o teu santo nome. Então, meu Deus, usa ele com grande poder e autoridade. Faça o seu querer na vida do teu filho. Fala com a tua igreja, Pai, da maneira que o Senhor achar melhor. Porque como filhos, nós estamos atentos para ouvir a tua voz. Fala conosco, no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Amém, amados. Todos sentar aqui no nome de Jesus. Que o nome do Senhor seja louvado. Cada dia que a gente vem aqui é uma dádiva, uma bênção de Deus. Rever os irmãos sempre é bom. Sempre que os irmãos vão lá, ou quando a gente vem aqui, né? É muita bênção. E depois que nós conhecemos o Ministério Flui em Cristo, muitas coisas aconteceram em nossas vidas, né? Coisas boas, né? Na verdade, né? Em intermédio desse ministério, nós conhecemos vocês, né? Que são muito importantes para a gente. Agora, também a família aqui também, a irmã Rosângela, a irmã Neres, a Ivete, e os demais irmãos também que estão lá também conosco no Chapéu. E tudo é um presente de Deus. E a gente fica, quando a gente vai deitar, colocar a cabeça no travesseiro, né? A gente fica pensando, né? O quanto Deus tem feito e tem realizado coisas boas em nossas vidas. Porque a família de Deus, ela deve ser tudo para nós nessa terra. Jesus disse uma coisa muito interessante, enquanto ele estava lá num determinado lugar, chegando para ele e disse, olha, está lá sua mãe, seus irmãos, suas irmãs, e ele vira para a multidão e fala assim, olha, aqui estão a minha mãe, meus irmãos, porque todo aquele que faz a vontade do meu Pai, esses sim, são meus irmãos e minha mãe. Então, Jesus deixou bem claro que a família verdadeira é a nossa, né? Nós temos a nossa família né, de sangue, né? Temos lá, tenho meu irmão, tenho minha mãe, né? Tenho meus cunhados, minhas cunhadas, e assim vai. Mas no final da conta, é nós que vamos morar juntos eternamente. De repente, alguns deles não estará conosco. Não vai estar conosco lá na morada eterna. Mas nós, a igreja, estaremos juntos na morada eterna. Eu creio que foi mais ou menos isso, ou é isso exatamente que Jesus quis dizer naquele momento ali. Que todo aquele que faz a vontade do nosso Pai é a nossa família. Vamos lá? Queridos irmãos, eu queria convidar os irmãos para nós abrirmos a nossa Bíblia. Em Lucas, capítulo 4. Lucas, capítulo 4. Eu queria estudar mais sobre esse assunto, mas o tempo não deixou. O irmão não deixou. Esse dia está sendo minha corrida para mim. E aconteceu algumas coisas, né, conosco lá que nos trouxe um certo assim, aborrecimento, né? E isso fez com que a gente não estudássemos o bastante para poder trazer algo melhor para os irmãos. Mas vamos deixar essa mensagem hoje na direção do Espírito Santo e vamos trazer aquilo que nós procuramos estudar da maneira mais possível. Mas prometo que
futuramente vão trazer essa mesma mensagem com mais detalhe para os irmãos, porque eu tenho certeza que Deus, de todas as formas, quer falar conosco, né? Vamos lá, Lucas capítulo 4, vamos ler do versículo 1 até o versículo 13. Até o versículo 13. Diz assim: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo, nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Então, o diabo disse a Jesus: Se você é o Filho de Deus, mande que esta pedra se transforme em pão. Mas Jesus lhe respondeu: Está escrito, o ser humano não viverá só de pão. Então o diabo o levou para um lugar mais alto. No instante, lhe mostrou todo o reino do mundo. E disse: Então lhe darei todo este poder e a glória desses reinos, porque isso me foi entregue e posso dar a quem eu quiser. Portanto, se você me adorar, tudo isso será seu. Mas Jesus respondeu: Está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e preste culto somente a Ele. Então o diabo, então é chato, né? Então o diabo levou Jesus a Jerusalém, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: Se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito, aos seus anjos lhe dará ordens ao seu respeito para que o guardem. E eles, sustentando pelas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu ao diabo: Também foi dito, não ponha à prova o Senhor, seu Deus. Tendo concluído todas as tentações, o diabo afastou-se de Jesus até o momento oportuno. Amém? Eu queria pedir uma água, por favor. Eu tenho um pigarro aqui na garganta que só Jesus, irmãos. Eu estou um bom tempo sem poder, eu não estou nem cantando mais como cantava antes, porque não adianta cantar. Quando eu começo a cantar, a voz desaparece, né? E desapareceu agora, né? Desapareceu agora. Bom, amados, hoje vivemos num mundo onde os prazeres carnais, físicos, elas sempre vão ser para o mundo uma prioridade. E quando... Obrigado, meu irmão. E quando quando o homem deixa que os prazeres sejam prioridades, as coisas não funcionam, não andam. Os planos não vão prosseguir, os projetos não vão dar sequência. E alguns deles vão dar, mas vão quebrar no meio do caminho, vão ser esquecidos no meio do caminho. Assim acontece com o mundo. Infelizmente, vivemos num mundo onde as ideologias elas são mais para poder levantar o nosso ego, o nosso eu, do que propriamente glorificar a Deus. Não se ouve mais falar nisso. E o mundo, ele pinta essas coisas. Vocês vão ver nos telejornais, nas novelas, na mídia, no modo geral, que a tendência é exatamente o homem ser exaltado. E o homem exaltar outro homem. E assim por diante. Jesus agora sai do batismo, lá do Jordão, e é levado pelo Espírito Santo até o deserto. O interessante aqui é que quem guia Jesus ao deserto é o Espírito Santo. E a coisa, às vezes, a gente precisa aprender, uma das lições que precisamos aprender no nosso dia a dia é deixar-se ser guiado pelo Espírito Santo. Quando somos guiados pelo Espírito Santo, as coisas vão funcionar. Quando não somos guiados, as coisas não vão funcionar. Deus só vai poder operar nas nossas vidas
quando nós deixarmos que o Espírito Santo venha nos guiar. E Jesus foi guiado. Jesus, ele poderia muito bem não precisar disso, porque ele era Deus. Mas ele, de alguma forma, querendo ser o padrão, né? Como quando ele fala lá que eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele diz assim, eu sou o padrão, eu sou o modelo que vocês devem seguir. Né? Eu sou um modelo de vida, eu sou um modelo de caminho, eu sou um modelo de verdade. Então vocês olhem para mim e vocês vão ser muito bem guiados. E Jesus agora entra no deserto. E a Bíblia fala bem claro aqui que foram 40 dias sem comer. Imagine só, mano. Vocês já imaginaram ficar 40 dias sem comer? Tem alguma ideia? A gente fica um dia, né? A gente fica já desesperado, né? Por exemplo, ontem mesmo eu trabalhei pela manhã, né? E aí eu comi um pouquinho coisa, né? Antes de sair de casa, não comi, quando cheguei no trabalho não comi nada, porque pensando eles vão me dar a hora do almoço lá para umas 11 horas, e eu vou, né? 11 horas é um horário até pouco, bem cedo para almoçar, né? Mas eu não vou comer nada, tudo bem. Mas a coisa mudou. Eu fui almoçar às 1h da tarde. E eu pensei, e agora? Agora? E eu tô lá dirigindo o carro e a barriga roncou. Sinceramente. Eu tava lá, eu parei o carro, eu escutei o negócio, né, roendo aqui dentro. Porque eu não esperava que eu ia almoçar tão tarde assim. Mas aí eu comecei a olhar essa mensagem, comecei a pensar nisso, né? Que algumas horas sem comer, nós já sentimos uma dificuldade imensa. O raciocínio para, não é isso mesmo? Quando está com fome, ninguém mais quer mais pensar, ninguém mais quer mais nada. Eu quero saber de ver comida. Então, é para que todos nós venhamos ter uma pequena ideia do que Jesus estava passando. Foram 40 dias sem comer. E o diabo, na verdade, estava justamente vendo tudo isso acontecer. Ele estava justamente ali, durante esses 40 dias, observando Jesus no deserto e vendo que ele estava com fome. E a primeira coisa que o diabo vai tentar a Jesus aqui é justamente nas necessidades físicas. É esse o problema hoje, onde nós erramos muito. Esse é onde o diabo quer pegar a qualquer um de nós. Ele vai sondar, como diz lá o apóstolo Pedro, né? Ele falou assim, olha, sede sóbrio, sede vigilante, porque o diabo, o seu adversário, né? Esse que te odeia, ele está ao redor de você, rugindo, querendo vos tragar como um leão. Ele quer devorar a gente, ele quer matar a gente. Ele fica ao redor, ele fica observando. Você já viu como é que o leão pega uma presa dele? Observe só, o leão é um animal muito sábio. O leão não é precipitado. Esses dias eu estava vendo aqueles documentários lá da África, lá, né, onde tem esse negócio de selva, né? Eu fico observando isso. Ele fica quietinho, ele deita no chão e fica olhando a presa. E fica observando a presa até que a presa ela dá um descuido. E quando ela dá um descuido, ele vai lá atrás dela. E é assim que o diabo faz com a gente. Quando Pedro faz essa comparação, dando referência ao leão, é justamente isso. É que o diabo, ele não vai nos atacar imediatamente. Ele vai sondar, ele vai procurar ver aonde estão as nossas fraquezas, aonde estão as nossas necessidades. É isso que a Bíblia fala, para nós sempre estarmos sóbrios, estarmos sempre vigilantes, para poder nós não deixar que as nossas necessidades, que as nossas fraquezas sejam visíveis a Ele, para que quando for visível, não sejamos atacados. É o que ele vai fazer. Porque ele vai fazer isso. É um cuidado que temos que tomar. E quando se fala em necessidade, em física, ele está falando de modo geral. Seja ela qual for.
Até aquele tipo de pessoas que gostam muito de falar na vida dos outros, tem? Você já observou já? Esse tipo de pessoa sempre vai ter alguém para colaborar com ela, né? Aquela pessoa gosta de falar da vida dos outros. O que vai fazer? O diabo vai enviar alguém para poder futucar. Você viu a fulana de tal? Não é mesmo? Eu vi. Aí pronto, aí começa o negócio generalizar, né? Porque o diabo vai fazer sempre isso. Quando o homem tem uma fraqueza para a mulher, ele vai fazer o quê? O diabo vai sempre apresentar para ele, né, e mostrar que aquela mulher é mais bonita do que a mulher dele, que é melhor do que a mulher dele, e assim vice-versa. Ela também, a mulher, também que tem a fraqueza de, sempre na questão dos ouvidos, sempre vai mostrar um homem mais assim, educado, aquela pessoa mais assim, que possa dar umas conversinhas melhor do que do seu marido. Irmãos, sempre temos que tomar cuidado para que qualquer área, seja ela, até pessoas que eram viciadas, ou seja, bebida, seja em outras coisas mais, temos que fazer o quê? Fugir. Porque sabe que o diabo vai sempre fazer essas apresentações para que nós venhamos quebrar a regra que nós temos com Deus. E aqui vemos 40 dias. E como é que se vence o diabo, amados? Eu vou falar aqui que eu sempre gosto de falar como é que se vence o diabo. É a coisa mais simples. Sabia? É simples vencer o diabo. Não é difícil não, irmão. A dificuldade está em quando nós não deixamos que isso aconteça. O diabo é um ser fácil de vencer. Melhor, eu falo Tiago não foi apóstolo, né? Tiago, ele disse uma coisa que é fundamental para nós vencermos o diabo. Capítulo 4, versículo 7. Ele fala lá, primeiramente, sujeitai-vos a Deus. Quando nós sujeitamos a Deus, nós somos governados por Deus, guiados por Deus. E nisso tudo, o diabo não vai ter acesso a nós. E aí que ele fala, sujeitai-vos a Deus, resistir o diabo e ele fugirá de vós. A primeira coisa, porque quando nós não nos sujeitamos a Deus, como é que se sujeita a Deus, pastor? Simples. Lendo a Bíblia, orando, jejuando. E uma vez que Jesus disse, os discípulos não conseguiram expulsar o demônio daquele menino. Aí Jesus, depois que expulsou, fez tudo aquele trâmite todo. Os discípulos ficam, mas como é que nós não conseguimos expulsar o demônio? Porque ele só sai com jejum e oração. Aí eu fui e falei assim, mas como é que é esse negócio de expulsar demônio com jejum e oração, né? Aí você vai, jejua e fala, sai demônio! Não, né? Aí eu pensei, não é assim, não. Não é assim, deixa eu pensar de novo, deixa eu começar a ler a Bíblia de novo, deixa eu estudar sobre Deus. Aí Deus me deu uma revelação, que é simples. O que é jejum e oração? Primeiro, oração, relacionamento com Deus. Quando você se relaciona com Deus, você está próximo dele. Você tem o contato dele. O que é o jejum? O jejum é a abstinência daquilo que a qual me prende a este mundo. Quando eu jejuo, eu estou dizendo não à minha carne. Estou dizendo não, não e não. Então, é isso que está dizendo. Você só vai expulsar o demônio fazendo assim, relacionando com Deus e abstinando, se abstinando de coisas que a qual nos prende esse mundo. Por exemplo, se o celular é o que faz você ficar longe de Deus, é onde o diabo está operando, então vamos fazer um jejum de celular. Se você não tem domínio sobre você, sobre a sua vontade, ou fazer a vontade de Deus, simples. Vamos fazer o teste. Qual é o teste para fazer isso? Simples. Chega lá e faz um jejum de não comer. Aí naquele dia, você vai fazer uma comida muito boa. É o teste, irmãos. Mas aquelas muito boa. Tipo assim, a irmã ali que cozinha bem, etc. Ok? Café, aí vai lá, abstinência, você vai fazendo a comida. Ai, Jesus, misericórdia, né? Não vou comer.
Não vou comer. Você está dominando a sua carne. Não é a carne. Tem aquela coisa, agora os homens quando geralmente vai jejuar, parece que as mulheres adivinharam, né? Aí prepara tudo aquilo, né, pastor? Aí, olha assim, lá em casa é o seguinte, quando estou jejuando, parece que até que a Ivani, ela viaja um pouquinho, né? Aí eu tô lá, assim, não, filho, não vou tomar café, não. Amor, vou tomar café? Não vou tomar café, não. Depois de umas 3 ou 5 vezes falando que ela vai entender porque eu não gosto de falar, eu não vou chegar e ficar, eu tô assim, eu tô assado, não. Eu falo não e não. Eu estou dizendo não. Quando eu digo não, eu estou dizendo para minha carne, eu preciso dominar você. Porque quando o diabo vier com algum tipo de oferta, eu vou ter domínio sobre isso. E é isso que Pedro está dizendo para ser sóbrio. O que é uma pessoa sóbria? É uma pessoa consciente. Mas as pessoas começam a se embebedar, se embriagar com as coisas desse mundo e acaba o diabo aproveitando essa embriaguez para levá-los ao pecado. Não é que o diabo, o trabalho dele é esse. Ele vai sempre trabalhar até o final. Eu me lembro, não é que eu seja noveleiro, tá, irmão? Ultimamente eu não estou nem vendo televisão muito. Mas eu vi o final daquela série e faz que Deus me prendeu aquele final. Aí, esses irmãos viram o final, aí entra o diabo, Israel fazendo festa lá no Egito, né? O Israel fazendo festa no Egito, o diabo entra, os 2 anjos interceptam ele e fala para ele, você já perdeu. Aí o personagem naquela dramaturgia fala o seguinte, eu sei que eu perdi, mas enquanto eu puder curtir com eles, eu vou curtir. Eu sei que eu já perdi. O diabo, irmãos, tanto ele como os seus demônios, tem consciência que já perderam a batalha. Aqui, ele está certo que a batalha já estava perdida, mas ele sempre vai tentar. Por isso que a palavra tentação, por que diz a palavra tentação, ele sempre vai tentar, de todas as maneiras, curtir com a nossa vida. Quando ele nos leva a pecar, ele quer dizer assim, viu aí? Né? Ele faz aquela curtida, né? Ó, ganhei mais uma, ó. E assim vai. E por isso que Pedro fala, seja sóbrio. A palavra vigilância, eu apurei ela melhor depois que eu fiz o curso de formação de vigilante, que a palavra vigilante, o vigilante, na verdade, o ponto central do vigilante é prevenção. Prevenção. O que é prevenção? É você antever o problema. O que o vigilante faz? Ele fica ali, alerta, e qualquer suspeita já é uma prevenção. Opa, ele já fica... Não tem? Os animais do campo, eles fazem muito isso, né? Quando eles estão no campo, eles levantam as orelhinhas deles porque eles estão em alerta. Sabendo que o perigo pode estar próximo. E assim também devemos estar nós. Sempre alerta, sabendo que o perigo sempre está perto de nós. E nós precisamos, né, de qualquer maneira, ficar alerta, vigilantes, para que não viemos ser pego de surpresa. E Jesus disse para ele, olha, o ser humano não viverá só de pão. Eu não preciso fazer isso para viver. Eu não preciso me prostituir para viver. Eu não preciso roubar para viver. Eu não preciso ir por esse caminho para viver. Quer ver? Esses dias atrás, ontem, quando eu fui abastecer o carro da empresa lá, olha só como é que o diabo trabalha, Márcio. Foi abastecer o carro da empresa, o camarada está abastecendo o carro, chegou assim, será que você pode aí liberar um litro de gasolina para mim, não? Para poder lavar um negócio aí, não? Olhei para a cara dele assim, o quê? Negativo, meu irmão. Negativo. Isso aqui é da empresa, rapaz. Isso aqui não pode dar para ninguém, não. Entendeu? Descaradamente. Na mesma hora eu liguei para o meu chefe, aconteceu isso aqui. Entendeu? Sempre vai estar, sempre o diabo nos rodeando, tentando nos ludibriar, querendo tirar a gente no centro do foco que é Jesus.
Outra coisa interessante aqui, que ele fala não só de pão, e nas outras versões fala, né, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. O que interessa para mim, o que interessa para vocês é o que Deus disse, não o que as pessoas estão dizendo para fazer ou não. Hoje em dia no mundo tem a mania, sabe, das pessoas quererem agradar ou querer ser superior ao outro. Quer ver uma coisa? Tá aqui o Nilo que não vai deixar eu mentir. O Nilo é motorista de primeira qualidade, né? Sim, Nilo, você tá quieto. Quer ver uma coisa que todo motorista não gosta? É quando alguém encosta atrás do seu carro. Não é isso mesmo, Nilo? Rapaz, aqui nós sobe o sangue e tem que clamar o sangue. Jesus, misericórdia. Até um tempo atrás, eu ficava invocado. Agora o que eu faço? Eu faço, Jesus, me abençoa, eu vou dar certo, eu vou pro outro lado, deixa ele passar. Quer passar? Então passa, meu filho. Vai com Deus, tá? Deus te abençoe. Mas é isso. É tentação, sempre está buscando. Porque nós, seres humanos, nós não queremos ser confrontados. Esse é um problema. E quando nós recebemos o confronto, a gente tende a quê? A revidar. E aí que entra o problema. Tanto dentro de casa. É por isso que a Bíblia ensina uma coisa interessante. Paulo falou lá em Filipenses. Considere o seu irmão superior a você. Quando você pensar que o seu irmão é superior a você, acabou o problema. Por que os casais brigam? Por quê? Aqui nossa irmã Vânia, nossa irmã Sônia, que já vive há uns anos, né, irmão? Por que os casais brigam, irmão? Por quê? Simplesmente porque um não quer abrir mão do seu direito. Não quer considerar o seu cônjuge superior a ele. É simples. A mulher falou contigo e aí dá aquele negócio, né? Nós homens, na verdade, não gostamos de ouvir as coisas, né? E mulher fala. Aí você, opa, era minha líder. Ninguém briga com o líder. Né? Aí dá aquele soprinho, né? Para poder respirar um pouquinho. E assim vice-versa. Não vão brigar nunca. A briga entre pessoas só existe porque alguém quer ser superior ao outro. Quando nós consideramos o nosso próximo superior, acabou as brigas. Acabou a briga. Então, esse é o primeiro ponto importante. O segundo ponto é que o diabo, com audácia, ele leva Jesus a um monte. Aqui, tá vendo? Tudo isso te darei. Ele fala aqui, olha. Eu te darei todo esse poder, a glória desses reinos. Por isso foi-me entregue. Posso dar a quem eu quiser. Por cima de tudo, mentiroso, né? Nada pertence ao diabo. Mas, infelizmente, nós deixamos que esses detalhes venham sobre nós. A gente aceita negociar com algo que não pertence ao diabo, que não é do diabo, que é de Deus. Mas a glória é dele. Você já vê, vai lá e começa, sabe, permitir isso. E sem perceber, as pessoas estão adorando Satanás. Por quê? O que é adorar Satanás? É simplesmente aceitar a sua ideologia. Paulo nos ensinou uma coisa interessante no capítulo 12 de Romanos, versículo 2. Não vos conformeis com este mundo, mas deixai que Deus transforme o seu entendimento, para que venham saber qual seja a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus. É tudo aqui, olha. Mas eu deixo que Satanás prenda a minha mente sobre algo. Ah, eu quero isso, eu quero aquilo, um carro isso. Você quer ver uma coisa? É quando alguém quer comprar um carro que não pode pagar. Aí depois quer culpar Deus. Satanás me enganou. Enganou não, mano. Você que deixou se levar pelas ondas de Satanás. E assim por diante. Casar fora da vontade de Deus. Viver, ter amigos que a qual só vai levar a pessoas para o buraco. E para a ruína. E para a destruição. Tá vendo que não dá certo? Cai fora, meu irmão.
É melhor você perder um amigo do que perder a salvação. Eu me lembro que quando me converti, e os meus amigos se afastaram de mim. Eu falei, vai fazer o quê, né? Não vai fazer nada. Beber com ele, eu não vou beber. Se quiser agora, o meu caminho agora é a igreja. Se quiser ir comigo, vai para a igreja. Um deles está na igreja até hoje, até presbítero. Né? Um deles que bebia comigo. E acabou a farra. Não tem mais. Me lembro que eu estava no quartel, aí eu fui na igreja, eu fui pro quartel depois, aí quando chegou no quartel, a pessoa queria fazer, Dias, ops, acabou. O Dias agora vai ser crente. Ninguém acreditou que eu seria crente. Mas hoje, já completei em janeiro 37 anos no Evangelho. Mas é assim, nós temos que fugir. Se tem coisas que vai te prender, que vai você fazer, de alguma forma, eu falei e repito, as pessoas estão adorando Satanás, aceitando proposta deles. E proposta que não é dele. Proposta que não pertence a ele. E o que Jesus fala? Somente ao Senhor Deus adorarás. E somente a Ele prestarás culto. Quer cultuar ao Senhor? A Ele. Eu estava comentando os irmãos pelo caminho sobre uma enquete hoje da rádio. Quem escutou a rádio vai desde de manhã cedo. Eu só escutei também, só de manhã cedo também. Depois não deu mais para prestar atenção na rádio mais. Mas escutei a enquete. A enquete era que eu tinha uma irmã que ela escreveu lá para a rádio falando que ela gostava muito de dançar e cantar muita música seculares. Então ela perguntou na enquete, me ajuda aí. Eu esqueci o nome da radialista lá. Me ajude aí. Né? Se isso é pecado ou não. Eu disse, meu Deus do céu. Qual é o culto que nós vamos... Para quem, quando você canta uma música secular, a quem você está cultuando? Quando você está dançando uma música por aí, a quem você está cultuando? Quando você dança para Deus, como Davi dançou para Deus. Né? Miriam dançou para Deus. Mas foi para adorar ao Senhor, para exaltar o nome de Deus. Tudo que viemos fazer é para adorar a Ele, é para prestar culto a Ele, é para nós reverenciarmos a Ele por tudo que Ele tem feito por nós. E quando nós fazemos ao contrário disso, que não é para Ele, nós estamos cultuando não diretamente, mas indiretamente a Satanás. Não tem outro jeito. Então, cultuar somente ao nosso Deus. Aleluia. E a última aqui, o diabo, então, aí lembra que eu falei, então, esse então é chato, né? Ele continua persistindo. Eu vou conseguir. Né? E é assim que ele faz com a gente. Ele não conseguiu pegar você na sua fraqueza, não conseguiu pegar você na sua adoração. Agora ele vai aproveitar e na sua adoração ele vai querer pegar você e fazer você ser santo demais. O que ele faz? Leva Jesus até um pináculo. Segundo eles lá, eu não estava lá para ver isso, nem nunca medi, né? Mas segundo os historiadores, falaram que tinha aproximadamente 70 metros de pináculo. E aí ele fala assim, olha, tá vendo lá embaixo? Atire-te. E o diabo, ousadamente, já vivendo aquele momento de culto, né? De adoração, né? Porque Jesus está falando que adoração, ele está adorando o Senhor, então vamos fazer o culto de adoração aqui agora. Tá vendo aqui? Olha só, adora o Senhor, Jesus. Viu? Adora o Senhor. Agora, atire-te lá embaixo, porque assim diz a palavra de Deus. Olha só. Os seus anjos dará ordem. Deus dará ordem aos seus anjos para guardar você. Culto! Oh, glória! É o culto ali, amado. É tomarmos cuidado com determinados cultos. Não levar a santidade além daquilo que você tem que ser. Não ser ao extremo. E não ser também abaixo. Isso é normal. Gente normal é aquele crente que é normal, né? É uma pessoa normal. Não está no extremo. O que ele queria aqui é mostrar que Jesus podia ir ao extremo. Podia mostrar a santidade, o poder. E ele disse, nunca ponha
o nosso Deus aprova. Em outras versões, não tentarás o Senhor, seu Deus. Sermos normais. Hoje, como falei inicialmente, o mundo está nesse sistema. As igrejas, em alguns lugares, estão entrando nesse sistema. E não pode mais pegar fraqueza, não pode mais fazer com que eles adorem o Satanás diretamente, mas o Satanás de alguma forma está entrando em determinados lugares, em vidas, para dizerem que você pode ser o crente. Você é bom, você prega bem, você canta bem. Um dia fizeram essa proposta para mim, irmãos. Muitos anos atrás, eu ainda nunca pensava em ser pastor na minha vida. Chegou para mim, não, Wagner, o irmão canta bem, o irmão até prega bem. Eu não acho isso tudo não, irmão. Mas o irmão prega, o irmão canta. O irmão podia ser pastor, é só ir lá fazer uma carteirinha. Beleza. Minha resposta foi só, rapaz, se Deus um dia quiser que eu seja alguma coisa que você está falando aí, é Ele que vai vir até a mim, ou alguma coisa vai acontecer para que eu esteja lá. Agora, eu, por mim, estou fora. E assim aconteceu. Quantas pessoas hoje estão se deixando levar por até rebelião dentro de igrejas? Pessoas se rebeliando com pastores porque eles acham que são melhores do que os seus pastores. Estou bem rebeliando com o pastor. Eu estou melhor, eu prego melhor do que meu pastor, eu prego melhor do que ele, eu sou melhor do que ele. Irmãos, isso é o tipo de situações que o diabo tem levado muitas pessoas a aceitar. Eu lamento por isso. Então, vão cair estão caindo do cenáculo, mas de cara no chão. Estão de cara no chão. Quantos estão se arrebentando por causa disso? Quando nós finalizarmos aqui, o versículo 13 é um versículo fantástico, né? E esse versículo 13 tem que ser muito bem analisado, pensado por nós também. Olha o que ele fala. E tendo concluído, depois que não conseguiu nada com Jesus, né? Tendo concluído todas as tentações, o diabo afastou-se de Jesus até, olha só, até o momento oportuno. O livro de Lucas, um livro que eu aconselho todo mundo ler sistematicamente. Aconselho você ler o livro sistemático. Leia de forma sistemática. É um livro que vai te dar esse detalhe para você. Interessante o livro de Lucas. Ele vai te dar detalhe por detalhe. E já começa justamente aqui no versículo 16. Quando Jesus é rejeitado em Nazaré, o diabo usa os seus próprios patriotas da sua cidade para poder rejeitar Jesus. Já começa Satanás a operar. Ele deixa Jesus depois da tentação e já começa a trabalhar já de imediato. Então é um conselho que é dado por nós. É porque você venceu hoje. Amanhã continua a batalha. Não se esqueça disso. Venci. Venci. Aí, geralmente, quando alguém fala assim, venci, ele vai entrar na zona de conforto. Esse é um problema. Nunca entre na zona de conforto. Continue lá vigilante. Porque ele perdeu hoje, mas amanhã ele vai tentar de outras formas. Conselho você, leia o livro de Lucas. Você vê que a partir daqui, quantos confrontos Jesus teve. Até com os seus discípulos ele teve problemas. O diabo usando os seus discípulos para poder tirar a paciência de Jesus. Capítulo 9, então, de Lucas. Irmãos, esses dias eu li esse capítulo e fiquei horrorizado com eles. Jesus, esses pessoal fizeram isso tudo com o Senhor. Jesus não fosse paciente, Jesus mandava aquilo tudo embora. Mas por quê? O diabo.
tentando de todas as maneiras que Jesus não conseguisse. Até, que é o único livro que registra isso, né? Naquele momento do Getsemane, no último momento, né? Ali ele faz com que Jesus desista de ir para a cruz. Jesus entra em oração, em um momento intenso, e até que seu suor pingasse gotas de sangue. Segundo a medicina, isso existe. Não sei, eu não sou médico para poder entender isso, mas eu ouvi por alto isso. Mas ali começa. Então ali, até ali, ele procurou atentar Jesus. Você está vivo? Tá? Então, irmãos, prepare. O diabo não vai cansar de tentar você. Isso só vai acabar quando Jesus um dia te levar dessa vida para outra. Aí acabou. Por isso que o Salmo 116, o salmista fala: preciosa à vista de Deus é a morte dos santos. Por que ele falou isso? Porque a partir daquele momento ali no caixão, você está olhando para alguém que nunca mais vai perder a batalha para Satanás. Olha! Ali está alguém que nunca mais o diabo vai conseguir tentar. Nunca mais. Mas, olha para você. Quando você olhar para o espelho, tem aquela hora que você vai pentear o cabelo? Mesmo que não tenha igual o Mondilo ali, né? Né, Mondilo? A gente não tem cabelo, mas a gente olha no espelho assim mesmo, né? Aí vai lá pro espelho, aí você vai olhar assim. Sou eu. Eu tô vivo. Aí você vai pensar que eu falei que agora eu tô vivo, mas peraí. Isso quer dizer que eu estou ainda sendo o alvo de Satanás para ser tentado. Aí eu sempre falo assim: Wagner, vigia, fica sóbrio. Quando olha para o espelho tem que falar isso. Porque o diabo está atrás de você. Ele quer acabar com você. Então assim, irmãos, ele não desiste. Ele quer curtir com a nossa cara. Mas diga para ele assim: vai curtir lá no inferno, aqui comigo não. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém. Glória, 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 glória a Deus. A Ele, glória a Deus. Cada dia a gente aprende mais um pouquinho. Essa é a função do Espírito Santo. É nos ensinar. Quando a gente achamos que sabemos tudo, ele fala: ainda tem que aprender. Amanhã, culto lá em Itaguaí, em Chaperó. Não vou deixar. Amanhã, quinta-feira, né? Nós temos culto lá em Itaguaí. E sábado, às 9 horas, consagração. Sábado, às 9 horas, consagração. Domingo, às 17 horas, escola bíblica dominical. E às 18 horas, culto de adoração a Deus. No domingo, quem vai estar dirigindo o culto é a irmã Vânia. Domingo, quem vai estar dirigindo o culto é a irmã Vânia. E quem vai estar pregando é a irmã Priscila. Ô, Glória, eu vou vir aqui então, hein? Amém ou não amém? Amém. Então, vamos continuar vigilantes. Sábado, consagração. Não deixem de vir. Quinta-feira, culto lá em Itaguaí. Estaremos lá, com a permissão de Deus. Eu não vou deixar. Mas estarei lá, assim, se Deus permitir. Aqui é pregar amanhã lá. Irmã? É. Então, mais benção ainda, estarei lá. Glória a Deus.
Então, está dado a escala, está colocado. Eu gostaria de chamar aqui a minha irmã Ivete, meu irmão Nedes e a irmã Rosângela. Juntamente com o pastor. Está pingando aí? Não. Está frio? Ficam aqui na frente, por favor. Irmãos, está aqui o presbítero da Casa do Senhor, Edmilson Nedes, e também missionária Rosângela e a nossa irmã Ivete. Está sendo apresentada juntamente com o pastor, dirigente de Itaguaí. Está, a partir desse momento, formalizado a inclusão no nosso quadro de membro. E eu pergunto à igreja, o ministério e todos os membros que estão aqui, se concordam com a inclusão dessas pessoas no nosso ministério. Sim! Então, no 3, que eu quero ouvir um brá bem forte para Deus. Os irmãos concordam e aceitam os nossos irmãos como membros do Ministério Fluir em Cristo? Sim! Então, a partir de hoje, estão inclusos na Igreja Ministério Fluir em Cristo. Os documentos não chegou a ficar pronto porque houve uma divergência nos dados, mas as carteirinhas já estão rodadas lá. Faltam algumas coisas que não puderam sair. Mas, provavelmente amanhã, pastor, já estarei levando as carteirinhas de cada um. E eu quero dizer, o cargo que a minha irmã está exercendo e o cargo que o meu irmão está exercendo, eles já vieram consagrados de outra igreja. Eu não vou ungir porque eles já são ungidos. Mas vou falar mais uma vez para o Ministério Fluir em Cristo. Aqui no nosso ministério não mais ungiremos missionária. Nós vamos só ungir evangelista. Eu não posso tirar a unção das pessoas, mas não vou ungir mais missionário. Porque há os detalhes de missionário para evangelista. E eu vejo que a maioria estão preparados e estão hábeis a evangelizar. Então, todas as mulheres e homens vão ser ungidos a evangelista. Amém? Amém. Então, vamos orar pelo término. Ó Deus poderoso, está aí os teus filhos que estão ingressando a este ministério. Desde semana retrasada, mas só hoje aqui, Senhor, estão sendo apresentados a toda a congregação. Ó Deus, toma nas tuas mãos. Que cada um pode pegar a sua espada e manejar bem, como Paulo fala. Que saiba manejar bem a palavra da verdade. E que eles possam continuar sendo instrumento nas suas mãos. E que venha conquistar almas, Pai querido, no nome de Jesus, para engrandecer o teu santo nome. Toma a irmã Ivete nas tuas mãos. Toma a irmã Rosângela nas tuas mãos. E toma o nosso irmão Edmilson nas tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém. Pega a tua mão para frente. Vamos orar pelo término primeiro. Deus poderoso e eterno. Te adoramos na beleza da tua santidade. Porque reconhecemos que não formou e nem formará outro Deus além de ti. E o Senhor não divide a tua glória com ninguém. Agora, Deus, quando estamos saindo desse templo, não da tua presença,
Nos conduza, Deus, debaixo das tuas potentes mãos. Livrando, Pai, de todas as artimanhas do inimigo. Toma nas tuas mãos, Pai querido. Os teus filhos que vão pegar os veículos para chegar até os seus lares. Livra de atropelamento, livra de colisão. E livra toda a tua igreja, ó Deus, de balas perdidas. Ó Pai, nos dá uma noite abençoada, um sono reparador, que nós possamos deitar e acordar amanhã e dizer, só o Senhor é Deus na minha vida. Muito obrigado, Deus. Vai, Senhor, como eu sempre lhe peço, lá nos nossos lares, para quando nós chegarmos, encontrar paz e harmonia. Muito obrigado, Pai. No nome de Jesus. Amém. Erga a mão para frente e receba a bênção de Deus. O grande amor de Deus. Assim seja. A paz eterna do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Assim seja. A doce consolação e comunhão do Espírito Santo. Assim seja. Seja com todos que aguardam a volta de Jesus e que todos de uma só voz possamos dizer: Amém. A vitória é nossa. Pelo sangue de Jesus. Operando Deus. Vem, igreja. Até aqui.